Olá, tudo bem com você? Eu me chamo André, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um aulão semanal de design gráfico aqui pelo meu canal no YouTube. Esse é o aulão de número 31, ou seja, já tem pelo menos 31 semanas que venho dando conteúdos semanais aqui, toda quinta-feira às 10 horas da manhã. E especialmente hoje eu quero falar sobre feed harmônico no Instagram. Basicamente eu vou reforçar a importância de ter um feed harmônico. Isso é importante porque algumas pessoas julgam não ser importante e eu discordo disso. Quero trazer para você pelo menos 2 ou 3 formas de você manter um feed harmônico, trazer alguns exemplos práticos para você ter como referência. E eu acredito que se você conseguir compreender bem aquilo que eu vou trazer para você nessa aula de hoje, sobretudo o conteúdo teórico, a chance de que mesmo que amanhã ou depois de amanhã o Instagram deixe de ser a principal rede social ou a rede social da vez, você vai conseguir aplicar esses conceitos em uma outra rede social. Até porque também o programa que a gente vai usar hoje para manter o feed harmônico no Instagram é o Photoshop, né? Porque não sei há quanto tempo você trabalha com design gráfico, se você está chegando agora na profissão, o Photoshop é o principal programa que a gente usa para criar os posts que vão ali para o feed, que vão para os stories. Então, independente se você hoje usa Instagram ou não, ou se você quiser aplicar isso para o Facebook, que de certa forma tem um alcance menor que o do Instagram, tá tudo bem também. É que eu decidi reforçar o Instagram justamente porque trata-se da principal rede social do momento, pelo menos agora, né, que eu tô gravando essa aula no dia 20 de agosto de 2020. Inclusive, né, um ponto importante que eu quero ressaltar antes de iniciar o conteúdo prático da aula, né, é dizer para você por que esse aula não foi disponibilizado no horário. Inclusive eu tô gravando agora às 5 horas e 42 minutos da tarde. Eu não consegui me programar a tempo. Na semana passada eu abri inscrições para o Design Gráfico Sem Segredos, que é um curso completo de design gráfico. E assim, foi uma correria gigante. Então eu tive que tirar um tempo, né, para poder receber os novos alunos, tirar dúvidas, resolver problemas que eventualmente aparecem toda vez que eu abro inscrições. Enfim, consegui gravar essa aula somente agora. Então até como recompensa disso, essa aula vai ficar disponível por 2 semanas. Então até mesmo depois, se você quiser enviar essa aula para algum colega de profissão, fique à vontade, vou ficar muito feliz se você fizer isso. Porque, enfim, conteúdo gratuito tem que ser compartilhado. Sim, isso até incentiva a pessoa que está aqui, nesse caso eu, produzindo conteúdo. Beleza? Então, o negócio é o seguinte, antes de falar para você sobre como ter acesso aos aulões anteriores, caso essa seja a primeira vez que você está assistindo uma aula minha, antes de comentar sobre esse tema, eu quero dar a aula e depois a gente fala sobre isso, lá no final. Pode ser? Então, o negócio é o seguinte, eu vou minimizar essa janelinha aqui de anotações e eu quero trazer para você alguns exemplos de feed harmônico, somente para você ter uma base de como que o feed harmônico funciona, para que assim, a hora que eu abrir o Photoshop com você, você já esteja um pouco mais aí por dentro do assunto, que eu acho que é importante para a compreensão da aula. Fechado? Então, bom, o negócio é o seguinte, o Nubank, acho que você conhece o Nubank, basicamente é um banco digital que fornece para você cartão de crédito, que fornece conta corrente com diversos recursos gratuitos. Eu particularmente tenho o Nubank e gosto muito. E o feed deles é bem harmônico, é bem bonito. Você percebe que tem uma consistência de fontes, também existe uma consistência de cores, é exatamente esse o principal ponto dessa aula de hoje. E olhando para os posts de maneira individual, dá até para perceber que as coisas meio que se conectam. Você percebe que em todas as imagens, por exemplo, existe pelo menos um detalhinho que é roxo, ou seja, a principal cor da empresa Nubank. Então assim, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Como eu falei, quero trazer algumas técnicas aí de você aplicar isso no seu layout também, na hora que você for desenvolver posts para mídias sociais. E até mesmo como que você pode aplicar isso em um post, por exemplo, que não tem design gráfico em si. Por exemplo, essa imagem aqui, vamos levar em consideração que uma pessoa escreveu num post-it uma mensagem e alguém foi lá e tirou uma foto. Ou seja, você não inseriu um logotipo, você não inseriu um texto. Como é que a gente trata essa foto de forma a fazer com que ela fique mais harmônica no feed? E já adianto para você, sobretudo se você está iniciando agora, que está se perguntando como que faz isso, grande parte desse trabalho é feito de forma artificial no Photoshop e muitas vezes a gente nem percebe isso. Talvez você vai perceber hoje porque eu vou mostrar para você como que isso funciona, mas a grande maioria das pessoas, talvez 99,9% das pessoas, não percebe que tudo é feito de forma artificial. Eu sou até mesmo capaz de apostar que esses detalhes nessa foto aqui, eles não são naturalmente roxos, mas que eles se tornaram roxos a partir de uma manipulação no Photoshop, que é um tema assim, bem legal que fazia tempo que eu queria trazer aqui para um aulão nosso. E nesse caso a gente já está no aulão de número 31. Bem, essa é uma referência que eu acredito que você pode ter para você se inspirar na hora de fazer os posts para os seus clientes, ou até mesmo para você. E essa aqui é uma referência minha, obviamente, eu não sei se você ainda me segue no Instagram, mas caso não eu recomendo, porque tem sempre conteúdo de qualidade sendo compartilhado. Mas se você perceber bem no meu feed,
em grande parte dos posts, e isso não acontece 100% das vezes, eu vou até explicar o motivo disso, mas em grande parte dos posts eu procuro trazer os elementos da minha identidade visual, né? Porque o feed harmônico ele não é somente caracterizado a partir da paleta de cores, mas também a partir de outros elementos, o posicionamento das informações, a família tipográfica que você usa, as cores, o estilo do filtro das imagens, e eu procuro, assim, em pelo menos 50% dos posts, replicar isso. Eventualmente não tem como, ou eventualmente eu opto por não fazer isso, mas na maioria das vezes eu acho que fica interessante. Tanto que direto eu recebo comentários nas minhas postagens, ou recebo mensagens pelo direct de pessoas falando: André, quando aparece um post seu na minha timeline, eu sei que é seu por causa dessa identidade visual que você tem, por causa que as imagens que você produz, elas se conectam. Então assim, eu precisei fazer essa introdução longa para você hoje, para você entender que sim, é importante ter um feed harmônico. Nem sempre, por exemplo, um potencial cliente seu de um cliente vai estar em contato com a sua marca. E pelo menos eu vejo que é de suma importância que quando o cliente tenha um contato, seja com post, com um vídeo, com um produto físico, que o cliente perceba que aquele produto é seu ou do seu cliente. Então, você pode fazer isso através da identidade visual, através dos elementos que compõem a identidade visual, de outros pontos de uma identidade de uma empresa, ou seja, não necessariamente apenas a identidade visual, mas você pode conectar as coisas através de uma identidade que ela se estende não somente a partir da parte visual, mas também auditiva, do tato e assim sucessivamente. A gente pode até falar um pouco mais sobre esse tema em uma outra aula, mas o grande ponto é, eu vejo que é de suma importância que ao contato com o potencial cliente tem com a sua empresa, ele tem que saber que aquele produto, que aquele ponto de contato, ele pertence a uma determinada empresa. Pode ser sua e pode ser a do seu cliente. Então, precisei reforçar para você a importância de ter um feed harmônico. Agora, como é que eu consigo fazer isso? Como que, se a gente olhar o geral do feed, como que eu consigo fazer uma conexão nas minhas postagens? Inclusive, se você reparar bem, não é todo post que eu procuro colocar algum elemento que vai fazer com que as imagens fiquem conectadas. E o motivo disso, caso você ainda não tenha percebido, é que é o seguinte: quem trabalha com design gráfico, quem trabalha com fotografia, edição de vídeo, ilustração, nem sempre vai conseguir manter o feed harmônico. Eu procuro manter sempre que eu posso, mas por causa que no meu feed eu preciso postar os trabalhos que eu faço para os meus clientes e eu não posso alterar esses trabalhos para que eles fiquem mais harmônicos no meu feed, nem sempre as postagens elas vão ficar conectadas. Tanto que eu até reforcei para você um minuto atrás que no geral o meu feed ele até que é bastante harmônico, mas algumas publicações específicas realmente não dá para aplicar um filtro ou mudar uma cor de maneira artificial, que nem acontece aqui no Nubank. Aqui embaixo, inclusive eu estava aqui embaixo no feed, se você reparar bem essa foto, que me parece ser uma montanha russa, esse céu ele nunca foi roxo, né? Essa imagem ela foi alterada artificialmente. Só que eu não posso fazer isso sempre no meu feed. Então, a ideia principal e geral é fazer com que, no geral, o feed fique harmônico. E aí você não precisa ficar esquentando muito a cabeça, né? Se um post ele vai sair da identidade visual, não. Isso é normal, tá? Isso não é o que você tem que se preocupar. Você tem que dar o seu melhor. Mas se algum momento não dá pra você deixar o feed harmônico, você precisa fazer um post que vai mudar um pouco as coisas, tá tudo bem, tá? Eu quero te tranquilizar nesse momento em relação a este ponto. Enfim, agora entrando no conteúdo mais prático da aula. Como é que a gente faz para, por exemplo, manter o feed harmônico? Como que a gente cria uma postagem de forma a fazer com que as imagens elas fiquem conectadas? E basicamente existem 3, 4 ou 5 formas de você fazer isso, porém nessa aula de hoje eu quero mostrar para você as duas principais formas. A primeira delas é alterando artificialmente a cor de uma imagem e também aplicando um filtro sobre um post que você venha fazer para que esse filtro carregue, por exemplo, a cor principal de uma determinada identidade visual. E aí como que eu faço isso no meu feed? Eu vou só mostrar aqui alguns exemplos e a gente vai para o Photoshop para eu poder mostrar isso na prática para você. Mas por exemplo, essa imagem que eu postei aqui embaixo, essa foto do Behance, que eu inclusive peguei no Unsplash, ela não era dessa cor, ela era bem marrom, o cenário ele era bem marrom, só que artificialmente eu apliquei um filtro na imagem que fez com que ela ficasse nessa cor, que é uma cor próxima à principal cor da minha identidade visual. Tanto que, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu site, que inclusive está sendo reformulado nesse exato momento, e talvez na semana que vem ele já esteja um pouco diferente, mas se você perceber bem, a minha identidade visual, ela tem uma paleta de cores, ela passa uma sensação, e eu procuro fazer isso sempre que eu posso, através do meu feed também. Então, essa imagem é um bom exemplo. Que mais? Essa thumbnail para esse vídeo também é um bom exemplo. Essa imagem que eu peguei provavelmente do Unsplash também, eu apliquei um filtro azul escuro, que é a principal cor da minha identidade visual, para fazer com que o feed ficasse mais harmônico. Essa imagem também que eu peguei do Unsplash, eu apliquei um filtro azul de maneira bem sutil
para fazer com que a imagem ficasse um pouco mais harmônica. E fora essa maneira, existe uma outra maneira que também eu acho que é muito interessante, que é quando você pega um ponto específico da imagem e altera artificialmente a cor desse ponto específico. Eu não sei se eu faço isso no meu feed, eu costumo fazer isso em postagens para os clientes, mas de qualquer forma eu quero mostrar para você na prática no Photoshop como fazer isso. Inclusive, um exemplo para a gente poder ilustrar antes de abrir o Photoshop é que essa imagem, esses lápis que aparecem aqui, eles não eram azuis. E aí eu troquei a cor para justamente casar com a minha identidade visual. E aí como é que a gente pega para fazer isso? Vou abrir aqui o Photoshop, a gente vai começar a trabalhar. Essa imagem, por exemplo, eu gosto muito de postá-la nos meus stories sempre que eu abro uma caixinha de perguntas. E sempre me incomoda esse fundo amarelo, porque a minha identidade visual não tem amarelo. Ele me incomoda, mas eu nunca tirei um tempo para manipular a imagem para fazer com que ela tivesse as cores da minha identidade visual. E agora que eu estou fazendo uma aula sobre isso, eu já vou fazer isso agora e aproveitar a situação para usar essa imagem posteriormente nos meus stories. Mas como é que a gente faz para trocar esse amarelo de forma natural? Bem, eu basicamente gosto de usar uma ferramenta chamada Color Range, e aí você seleciona uma cor da sua imagem e você vai usando o conta-gotas com esse sinalzinho de mais para você pegar um pouco mais de amostras de cor. E já já a gente vai conseguir fazer uma seleção desse amarelo de forma bem natural. Eu vou dar um OK aqui. Vou usar o laço magnético, segurar a tecla Shift, Shift não, Alt. Veja que o cursor ele muda. Vou usar o Shift aqui, Shift não, Alt, para poder diminuir essa seleção, porque eu quero pegar só aquele fundo. Mas aí como a nossa pele, de certa forma, às vezes ela fica um pouco amarelada, ela acabou sendo selecionada também, mas não tem problema. Eu seleciono aqui, pronto, ficou basicamente só a pele, só a parede ali atrás. Eu vou vir em filtro, filtro não, seleção, modificar, smooth, que significa suavizar, 2 pixels. Vou vir aqui no filtro de black and white e vou deixar em preto e branco. Porque antes de você pintar a parede novamente, você precisa deixá-la em preto e branco. Aí eu vou dar um Ctrl mais aqui para poder conferir como é que essa seleção ficou. E eu vou procurar deixar ela um pouquinho melhor. Como? Eu venho aqui na máscara, aumento o tamanho e começo a pintar. Posso diminuir um pouco. Aqui a mesma coisa. Diminuir um pouco o brush. Basicamente é isso. Aí eu venho aqui no Solid Color, seleciono esse azul, que é o principal, que é a cor de destaque da minha identidade visual. Pego a máscara, seguro a tecla Alt, arrasto aqui para cima e eu vou duplicar essa máscara. Venho nos Blend Modes, seleciono a opção de Color e diminuo a opacidade para uns 70%. Aí eu vou dar um zoom novamente para deixar essa camada um pouco mais suave. Pego o brush, aperto o X para inverter as cores aqui. Vou deixar essas cores um pouquinho mais suaves. Opa! Aqui eu vou tirar um pouco desse amarelo também. Ctrl 0, Ctrl menos e basicamente a gente fica com o resultado assim bem natural. E aí como é que eu faço para deixar ainda melhor? Eu dou um Ctrl Shift Alt E para duplicar tudo. Venho em filtro, Camera Raw. Venho aqui em Split Tone e adiciono um pouco nas shadows, e isso varia de imagem para imagem, algumas vão ficar bom,
esse processo vai ficar bom nas Shadows, em outras imagens esse processo vai ficar melhor nas Highlights, mas como eu já havia feito esse teste antes de dar essa aula, eu sei que vai ficar bom aqui nas Shadows. Segura a tecla Alt, pega um pouco um tom de azul próximo ao da minha identidade visual, aumenta um pouquinho a saturação. E aí, para dar só um contraste, né, utilizando aí a teoria da roda das cores, como o amarelo ele é oposto ao azul, eu vou vir aqui nos Highlights, Alt, pego um amarelo, aumento aqui um pouquinho. Eu vou dar um OK. Então, olha só, o antes e o depois. Fica super natural. Fica bem interessante. Eu posso até vir aqui em filtro, adicionar um ruído de leve, que eu acho que fica mais interessante ainda. Talvez você não vai perceber, porque você está vendo um vídeo, você não está olhando aqui para a minha tela, mas acho que o resultado fica bem legal. E aí, quando você posta isso no seu feed, automaticamente você consegue manter a harmonia, se você já vinha usando essa paleta de cor nas postagens que você faz. E bem, essa é uma maneira de você alterar artificialmente uma imagem. E aí existe uma outra maneira também, que é a seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas duas layers, vou deixar desse mesmo jeito, e eu vou fingir que esse fundo aqui ele é cinza. Ou eu posso, sei lá, deixar um azul um pouquinho menos forte. Pode ser assim. E o que eu posso fazer para deixar a imagem mais harmônica ou harmonizada? Vamos supor que essa aqui seja a principal cor da minha identidade visual. Eu posso vir aqui em Solid Color, dar um Ctrl V, que eu copiei o código e colei. Venho em Lighting, por exemplo. Dá para você testar os Blend Modes, mas eu gosto muito do Lighting. E diminuir aqui para 30%. Olha só como o resultado fica interessante, né? A imagem estava assim. Pelo menos foi assim que eu baixei ela do banco de imagens. E se essa é a minha cor principal, o resultado fica super interessante. Então, existem essas duas maneiras, né, de você manter um feed harmônico. E quando você aplica essas duas técnicas juntas, ou uma de cada vez, nas postagens que você faz no seu feed, o resultado é esse. Então, vamos fazer uma revisão. A grande parte dos meus posts tem um duotone. Você pode pesquisar mais sobre esse efeito depois, duotone, que ajuda a manter o feed um pouco harmônico também, mas não é em toda a identidade visual que você consegue aplicar isso. Quando eu posto também, eu aplico um filtro azul por cima ou altero artificialmente a cor de um elemento ou outro, como eu alterei aqui. E basicamente é isso, o resultado fica super interessante. E aí, eventualmente, quando eu vejo que a imagem não fica legal se eu aplicar qualquer uma dessas técnicas, eu não aplico daí, não tem problema. Eu não vou perder completamente a harmonia do meu feed se eu fizer um post como esse aqui que foge completamente da minha identidade visual. Tá tudo bem, às vezes a gente precisa também entender que a gente não consegue controlar tudo. E bem, não carregou, mas basicamente era isso o conteúdo que eu queria trazer para você nessa aula de hoje, tá? E aí, se ele te ajudou, o que eu vou pedir para você fazer se você ainda não fez? Deixar o seu gostei nesse vídeo, clica no botão gostei, não custa nada, isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E comentar abaixo se essas dicas que eu trouxe para você, se elas foram úteis. E aí, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva para você receber a aula da semana que vem, da quinta-feira da semana que vem, certo? Basicamente, esse era o conteúdo que eu queria trazer para você. Inclusive, só para a gente não esquecer, falando sobre o que eu havia falado no começo da aula sobre os outros aulões, existe uma maneira de você ter acesso aos aulões anteriores, que já foram disponibilizados gratuitamente aqui no YouTube, que é através do link que eu coloquei na descrição, tá? Tem um link onde tem um vídeo com todos os detalhes que você precisa saber para você conseguir ter acesso aos aulões que já passaram, inclusive aos próximos também, né, que ainda serão liberados por aqui. E se você quiser saber mais detalhes, é só clicar no link da descrição, tá bom? Eu vou finalizar essa aula por aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado dela, e a gente se vê na semana que vem no aulão de número 32. Um abraço, até mais.